Fala galera, bom dia! Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin, do nosso mercado de criptomoedas. E o Bitcoin que segue um tanto quanto lateralizado em todo o contexto mundial, Federal Reserve, variante nova do coronavírus. E o mercado de criptomoedas está sofrendo um impacto direto. Hoje o nosso principal objetivo vai ser estar dando uma passada em todo esse impacto, dando uma analisada fundamentalista no Bitcoin. Eu vou estar mostrando para vocês alguns sites legais, gráficos para estarem acompanhando, além de uma passada gráfica e sentimental, como a gente sempre faz para estar buscando aí as melhores probabilidades e pontos de atuação. Eu também tenho algumas novidades legais aqui para trazer aqui para o canal, porque agora a gente tem uma logo, eu vou estar colocando ela aqui na tela para vocês estarem dando uma olhada. E agora eu vou reativar o Twitter, onde eu vou estar postando aí análises do Bitcoin para dar continuidade ao longo do dia, além de ter aí um Telegram para vocês estarem aí acompanhando os vídeos quando saem, além da própria continuidade de análise, notícias e tudo mais. Se você não me conhece, se você não conhece o canal, eu queria convidar todos vocês a estarem se inscrevendo, que eu posto vídeos diários de toda a análise, falando de pontos fundamentalistas, dados on-chain, notícias e tudo que pode estar impactando no cenário de criptomoedas, além de análises gráficas, sentimentais. Eu também tenho um grupo de investimentos 100% gratuito, que o link está aqui embaixo, numa plataforma chamada Slack. Nessa plataforma vocês conseguem ter um contato muito mais direto comigo, a gente fala de forma mais detalhada de altcoins, mercado tradicional, lá eu posto as notícias em primeira mão, então eu estou esperando vocês lá. E por último, mas não menos importante, agora a gente tem uma vinheta, então eu vou soltá-la aqui e a gente vai começar o vídeo. Então vamos começar a falar um pouquinho de fundamentalismo, né? A gente tem esse site aqui que chama CoinGlass, que esse CoinGlass eu olho direto, inclusive eu uso ele aqui para analisar o sentimento do mercado. Ele é um site bem bacana porque ele conta com vários gráficos fundamentalistas e de análise de on-chain. Por exemplo, a gente tem aqui os investimentos da Grayscale, né? Que é uma das maiores empresas aí que investe no Bitcoin, está sempre comprando Bitcoin. E a gente vê que a tendência dos investimentos é só crescer, né? Ela não costuma realizar os seus Bitcoins. A gente consegue ver aqui o balanço de Bitcoins nas exchanges, né? Ou seja, a reserva, e a gente vê aqui que está em mínimas. Bom, tem uma série de gráficos, mas aqui o que eu queria mostrar é esse Data Indicator, que são uma série de gráficos onde fazem médias e calculam aí várias coisas em cima dele, e muitas dessas médias, muitas dessas análises costumam aí a ser muito bem respeitadas. E hoje a gente vai falar do Pi Circle. Eu não vou entrar em detalhes sobre como que esse indicador ele é calculado, né? Que a gente tem uma média aqui de 111 dias e uma média aqui duplicada, né, de 350 dias. Uma média simples do gráfico diário. E a gente consegue ver aqui que a média de curto período, que é a vermelha, ela sempre tende a acompanhar o preço, enquanto a média verde aqui, que é a média de mais longo período, ela costuma a ficar acima da média vermelha. Se vocês darem uma olhada, todas as vezes que a média vermelha ela cruza para cima da média verde, a gente costuma ver uma queda. Veio aqui, cruzou para cima, logo em seguida uma queda. O mesmo aconteceu aqui na região do nosso topo histórico, lá em 2017, onde a gente viu aí os 20 mil dólares. E isso foi muito assertivo até hoje para demonstrar final de ciclo de alta, né? A gente viu aqui na primeira bull run do Bitcoin, quando cruzou, foi quase que o topo mesmo, pessoal, se vocês darem uma olhada aqui. Sempre que a média verde está longe da média vermelha, né, a gente vê que o Bitcoin ele tende a assumir um cenário mais altista, tal como vocês conseguem estar vendo aqui, aqui, né, toda essa pernada de alta que a gente viu aí ao longo dos últimos 2 anos. E por último, mas não menos importante, né, atualmente a gente viu que a média vermelha, quando a gente chegou lá nos 64 mil dólares, ela tentou passar para cima da média verde, mas não conseguiu, né? Essa aproximação resultou numa pequena queda e agora o preço ela está apoiando nessa média vermelha, né? Coisa que, se a gente olhar historicamente, foram ótimos pontos de compra e quase que fundos aqui milimetricamente cravados. A gente teve um fundo muito bacana aqui, um fundo muito bacana aqui, olha só, vários toques aqui onde foram fundos. Desde aqui, se você olhar lá atrás, a gente consegue ver isso. E a gente tem que atualmente a média vermelha ela tá aqui tocando no preço e a média verde ela tá lá para cima, né? Então, com base nesse indicador, a gente tem muito espaço para subir e a gente poderia ficar preocupado caso o Bitcoin ele rompa aqui essa média verde, né? E principalmente se a média vermelha cruzar para cima da média verde. Então, com base nisso aqui, a gente ainda tem muito espaço para subir, não precisa desesperar, não precisa achar que o Bitcoin é bolha, que vai desmanchar, porque esse indicador ele não só foi muito assertivo e respeitado até hoje, mas a gente tem uma série de outros indicadores que eu falo muito aqui no canal, que também estão demonstrando uma alta, né? O fluxo de Bitcoin nas exchanges, o que os mineradores estão fazendo, o que as baleias estão fazendo, nosso poder computacional da rede, descentralização, segurança. Tivemos uma atualização do Taproot aí recente, então a perspectiva fundamentalista do Bitcoin para o longo prazo é alta. Sabendo isso e olhando o nosso Fear and Greed Index, que a gente
sempre olha, a gente consegue ver que o mercado ele segue em medo, né? Mesmo todos os indicadores fundamentalistas estarem apontando que a alta vai continuar, a gente tem um indicador fundamentalista de curto prazo falando que o Bitcoin está barato. E pessoas que operam em cima disso aqui, né? Se a gente olhar aqui embaixo os dados históricos, a gente vê que não é de hoje, né? De mês de novembro até agora, esse indicador ele vem só caindo, chegando até em níveis de 21, né, que é extremo medo. A gente sabe muito bem que o mercado ele funciona com base em dois sentimentos, né, que é a ganância e o medo. A ganância, a euforia, é quando está tudo subindo, as pessoas acham que vão para cima e geralmente isso é quando o preço ele fica esticado e a gente costuma ter correções logo em seguida, tal como a gente viu o Bitcoin chegando, saindo na verdade, né, os 40 mil dólares, indo lá para os 69 mil dólares direto. No intervalo assim de menos de 2 meses ele valorizou mais de 80%. E esse indicador aqui, ele mostrou isso pra gente, né? Eu vou colocar aqui um intervalo de 3 meses para vocês estarem dando uma olhada. Aqui no começo de outubro, né, foi quase que a mínima dos 40 mil dólares, o indicador ele estava indicando extremo medo. A gente chegou lá para os 69 mil dólares aqui, com ele indicando extrema ganância, pessoal. Então a gente consegue ver que ele indicou muito bem uma região de fundos e uma região de topos. Assim como agora ele está indicando que o mercado está em extremo medo, né? Ou seja, para longo prazo, de forma fundamentalista falando, o Bitcoin está numa região muito interessante para a gente estar buscando acumulações. Tudo isso lembrando de toda essa questão fundamentalista que eu falei no começo do vídeo. Agora a última coisa que falta falar sobre esse indicador, que também é muito importante, é porque ele vai mostrar regiões de interesse, mas essas regiões não necessariamente precisam ser o fundo. Tanto que a gente viu aqui o indicador chegar em nível de extremo medo, e mais uma vez chegar em extremo medo de novo, só que o preço nesse intervalo aqui do dia 23 de setembro até o dia 1º de outubro caiu bastante. Então muito cuidado porque esse indicador ele vai ser só um pezinho maior ali para tomada de decisão, mas nunca deve ser considerado em primeiro plano. Enquanto o Bitcoin segue de certa forma aqui consolidado, né, eu vou estar dando uma olhada rápida no nosso gráfico de dívida, porque a gente viu aqui um aumento muito grande, né, principalmente nessa região aqui, deixa eu até dar uma olhada onde que é isso aqui exatamente, 59 mil dólares, né, aqui nos 59 mil dólares a gente tem muitos tokens alocados, principalmente até os 60 mil dólares, o que faz com que seja a nossa resistência principal, né? Ainda mais fácil uma rejeição, tal como a gente viu aí essa semana. Enquanto a gente seguir nos níveis aí de 55, que eu imagino que seja o nosso principal suporte, e os níveis aí de 60 mil dólares, a gente vai ver o Bitcoin consolidado, lateralizado, sem dar muitas oportunidades, né? Se a gente olhar os tokens alocados aqui, a gente vai ter tokens a partir de 55 mil dólares, tem até um pouquinho aqui em 56.300. Depois só lá nos 53, 52, principalmente nos 50 mil dólares, galera. Enquanto para cima a gente já tem bastante, não, a gente tem 400 tokens aqui nos 59 mil dólares e mais 175 lá nos 60 mil dólares. Então a gente vê muito mais tokens aqui alocados para venda. Então muito cuidado com isso, né? Lembrando que isso também é um indicador que ele vai servir um pouquinho mais de peso na tomada de decisão, porque a gente vê que tem muito mais gente querendo vender agora, mas a gente pode muito bem saber que tem baleias que manipulam isso. Eu já expliquei aqui, mas eu vou explicar de novo. Tem as pessoas que elas alocam um tanto de tokens, né? Tal como a gente vê aqui, ó, um ponto único onde tem muitos tokens aqui acima da média, e quando o preço chega ali perto, elas tiram essa ordem e todo mundo que usou essa quantidade de tokens, né, toda essa muralha como ponto de stop, colocou o stop acima daquele nível ali, vai acabar sendo estopado porque todos esses tokens eles vão ser tirados como ordem de venda. Isso é uma estratégia que várias baleias usam para estar operando, então a gente tem que ficar atento. Por isso que eu passo aqui sempre no nosso order book para saber de forma majoritária como que o mercado está tendendo a comportar, mas o que vai tomar a nossa decisão de investimento, acumulação ou distribuição vai ser o gráfico e o sentimento do mercado. Galera, eu não pretendo, como sempre eu estou passando aqui, focar tanto no futuros do S&P 500 como também na dominância, porque o cenário continua o mesmo no comentado ontem, anteontem e ao longo dessa semana. Quem tiver interesse pode estar voltando no vídeo que eu fiz uma análise bem detalhada, bem completa, vou até estar deixando aqui em cima, mas a gente segue aí na tendência de baixa no diário, buscando aqui pelo nosso fundo no semanal, respeitando a região das médias, enquanto na dominância do Bitcoin, a gente segue dentro daquela cunha no diário, né? Cunha se tender a romper para cima, rompendo para cima a gente considera aqui o nosso padrão de equilíbrio que eu venho muito falando. Lembrando que os 50% é um ponto chave, como vocês bem sabem, porque a partir do momento que a gente romper esse ponto, mais da metade do capital do mundo de criptomoedas vai estar alocado no Bitcoin, fazendo ele ficar muito mais forte que as altcoins. Ou seja, em caso de alta ele se valoriza muito mais e em caso de baixa ele cai muito menos. Agora vamos falar do Bitcoin, né? Que ele segue aqui consolidado dentro desse canal, cunha de baixa, chamem como vocês quiserem, respeitando muito bem aqui as linhas de suporte, né? E principalmente aqui as linhas de resistência com várias rejeições. A gente tem aqui, segundo o nosso VPVR, um ponto muito nítido de resistência, que é a região dos 60, 61 mil dólares, que tem muita gente presa aqui e que eu considero aqui a principal região. E olha só, o VPVR, como a gente está tendo muita negociação nessa área aqui, ele está começando a criar bases de preço aqui também.
Isso é complicado caso a gente rompa para baixo, porque vai fazer mais pressão aqui nessa região dos 60 até os 57 mil dólares para a gente passar, né? Porque da mesma forma que nós temos pessoas que estão presas aqui, que compraram aguardando o rompimento de topo histórico e o preço foi lá para baixo, a gente está vendo a mesma coisa aqui, pessoas que estão comprando nessa região, né? Ou seja, aumentando o número do VPVR, e caso a gente rompa para baixo, elas vão ficar presas e na primeira oportunidade vão sair. Então isso só reforça o fato de que eu vou ficar mais altista com o Bitcoin caso a gente rompa aqui para cima, tá? E faça um pullback nessa região dos 60 mil dólares principalmente, que isso vai estar fazendo com que a gente rompa essa figura de acumulação, faça com que a gente vai inverter a tendência muito provavelmente no diário, e esse ponto aqui vai ser a mínima do semanal. Caso contrário, a gente rompa aqui para baixo e venha testar níveis mais baixos, vamos ficar de olho nessa base da cunha aqui para pontos interessantes de acumulação junto com a região das médias no semanal que a gente está vendo aí. O gráfico diário segue em tendência de baixa, pessoal. As médias elas servem aqui como resistência nítida, né? A região dela segura aqui muito bem. E a gente só vai ficar otimista com ela a partir do momento que a gente fizer um pivô de alta e romper a região das médias, tá? De preferência, né? Com o volume crescendo, ou seja, mais pessoas interessadas em operar e comprar o Bitcoin à medida que o preço sobe. Isso torna ele mais volátil, mais interessante, mais líquido e logo mais oportunidades para a gente. Se a gente olhar aqui no curtíssimo prazo, não temos muita oportunidade porque o Bitcoin ele segue consolidado, tá? Inclusive é complicado operar nessas regiões, porque a gente está vendo que o Bitcoin ele está muito volátil, né? Ele vem aqui, dá movimentos explosivos, aí devolve tudo, aí dá outro movimento explosivo, devolve tudo, e é muito provável que as pessoas que operem, principalmente alavancado, sejam liquidadas. Mas se alguém gosta de operar esse cenário, é buscar acumulações aqui próximo aos 56 mil dólares, né? Que mostrou ser uma zona muito forte de suporte, e distribuir aqui no topo da cunha, ou caso a gente tenha um falso rompimento, à medida que o preço vai chegando próximo aos 60 mil dólares, caso não tenha volume. Assim como caso a gente rompa esse nível aqui para baixo, a gente vai ficar de olho no gráfico diário, porque ele vai mandar se a gente vai fazer um fundo ascendente para conseguir estar rompendo essa região, ou se a gente vai buscar níveis mais baixos dessa cunha. Pessoal, olhando por último aqui o nosso sentimento do mercado, né, em meio a toda essa fase aqui de consolidação, a gente consegue ver que o long short rate está variando bastante, né? Ele está variando dos níveis de 5 até os níveis de 2,80. Isso é uma amplitude muito grande para esse indicador, né? Que significa que tem pessoas que estão shortando em massa, ao passo de quando essas pessoas fecham aí suas posições, os indicadores voltam lá para cima, mostrando que tem muita gente que segue aí com seus contratos abertos, apostando na alta. Isso não costuma ser uma coisa muito legal, porque é um indicativo de baixa, porque quando tem muita gente apostando em um sentido, a gente sabe que a maioria dessas pessoas estão apostando no sentido errado. Elas geram muito mais liquidez em caso de rompimento, isso faz com que o preço possa se deslocar muito mais para baixo, tenha mais baleias interessadas em acumular, e a gente sabe que as baleias costumam aí ditar o sentido do mercado, elas costumam saber muito bem o que elas estão fazendo. Estamos dando uma olhada aqui no nosso Open Interest, né? Ele está seguindo aqui bastante os movimentos de preço, então não tem muita coisa aqui para estar analisando, mas a gente vê que a tendência dele é cair à medida que o preço se consolida. Enquanto isso, o nosso long short ratio está subindo. Então as pessoas que estão abrindo posições de short aqui em cima, como eu falei no começo da análise aí de sentimento, elas estão fechando essas posições quando batem alvos, quando chega aqui próximo à região dos 56. Isso diminui a liquidez caso a gente rompa para cima, né? Então diminui as chances de rompimento para cima, porque menos pessoas vão ser liquidadas. Então a maioria do mercado ele vai estar acertando o sentido aí que tá apostando, e não vão ter mais ninguém para comprar, já que está todo mundo comprado. E por último, mas não menos importante, né, nossas liquidações, que amam aqui falar para a gente onde são pontos de topos e fundos. Não gosto de considerar pouca liquidação como ponto de fundo, né? Igual aqui, a gente teve um fundo e teve um pouquinho de liquidação. Aqui a gente teve um fundo e teve um pouquinho de liquidação. Mas eu gosto de olhar liquidações, até me movendo aqui para esse lado, de valores maiores, né? Pelo menos aí acima de 10 milhões de dólares, que costumam ser pontos de interesse, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, esse ponto dos 24 mil dólares, foi aquela 24 milhões de dólares liquidados, foi aquela mínima dos 53 que a gente viu aí, um momento de pânico chegando. De fato, foi a mínima aqui do movimento. Quem aproveitou esse gatilho aqui de liquidação para fazer uma acumulação, está comprado aqui desde os 53, 54 mil dólares e surfando toda essa onda. Então, fechando o nosso sentimento do mercado, né? Temos muita gente apostando na alta, nosso long short rate está em níveis altíssimos, rompendo aí topos históricos e indo mostrar aí que tem quase 5 pessoas compradas para cada pessoa vendida. Então, muito cuidado com operações de long, porque caso a gente rompa para baixo, a gente pode ver muita gente sendo liquidada e o preço dando uma despencada, tal como a gente viu nessa parte aqui, ó, que teve bastante liquidação. Pessoal, considerações finais, né? Como a gente sempre passa aqui, o nosso cenário chave vai ser aqui o gráfico de 4 horas. Até
agora ele está se mostrando bem altista, né? Ele não está conseguindo devolver todo esse volume, toda essa pernada de alta. Até volume não, né? Que não teve um volume muito expressivo aqui. Mas isso aqui pode ser considerado uma bandeira de alta, né? A gente invalida ela caso a gente rompa a região dos 56 e venha testar em níveis mais baixos. Mas como a gente tem uma região de resistência muito nítida, muitos tokens já pré-alocados, e o topo aqui de uma figura que já vem se mostrando aí muito forte para segurar o preço, eu não duvidaria que a gente veja um rompimento aí para baixo, mesmo que tem muita gente que está apostando na alta, como a gente viu agora no sentimento do mercado. Caso a gente rompa para baixo, a gente vai seguindo a nossa tendência de baixo no diário, né? Vamos ver como é que o nível aqui de 53 mil dólares vai segurar. Se ele segurar, a gente faz um fundo ascendente, é o primeiro centelha, né? Primeiro gatilho para a gente estar aí fazendo um pivô de alta. Agora, caso contrário, a gente vem buscar níveis mais baixos aí, que são oportunidades de acumulação, principalmente para quem está de fora. E quem está dentro, quem está muito comprado, quem está nessa turma aí de 4 compradores para cada vendedor, toma cuidado, faz parcial, porque a chance do mercado cair, sentimentalmente falando, ela é grande, porque tem muita gente que já está apostando na alta e o Bitcoin ele vem rejeitando aí o nível de 60 mil dólares com muita força. Então galera, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você não me conhece, eu posto análises como essa, comento de notícias e tudo mais, todo dia aqui no canal. Lembrando que eu também tenho várias outras redes sociais, canais para vocês estarem me acompanhando, Telegram, Twitter e o meu próprio grupo de investimentos, onde eu dou continuidade dessas análises, além de vocês terem um contato muito mais direto comigo. Sem falar que lá temos canais de altcoins, mercado tradicional, notícias. E também não se esqueçam, né, de comentar aqui o que vocês acharam desse vídeo, críticas, dúvidas, sugestões. Vamos trocar uma ideia aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Tenha uma ótima sexta-feira, um ótimo mês de dezembro que está começando agora. Excelentes investimentos e tamo junto, galera.